Oi, oi, galera! Aqui é a Raíssa de Um Livre Só e estamos começando mais um vlog de leituras. Hoje é dia 2 de setembro, quarta-feira? Aquelas que já não sabem mais que dia que é. Isso, quarta-feira. E ontem eu comecei a reler A Hospedeira. Li bem pouquinho, tá? Porque ontem eu fiquei fazendo várias coisas. Li até a página 23, vou começar o capítulo 3 por enquanto. Tudo certo, não deixei de gostar desse livro, mas também, né, é muito pouco pra eu falar, assim, se eu tô achando alguma coisa nova, né? Li só 23 páginas. Mas essa semana também, né? Na verdade, não nessa semana, né? Na semana que vem, porque é no domingo. Dia 6 e 7 vai ter maratona. Esse mês também eu vou participar de leitura coletiva. Então, espero que seja um mês bem produtivo de leituras. Hoje estamos trabalhando com montagens por aqui. Eu comprei uma mesinha na Evolukit, ó. Ela é assim, ó. Pra ficar ali onde fica a estante, pra eu poder trabalhar e tal. Eu já tenho uma mesa, mas eu comprei uma pra deixar ali. Enfim, que eu acho que vai ser melhor. E depois eu mostro pra vocês ela montada e o espaço redecorado. Ó, aqui tá minha estante, aqui fica um gaveteiro, esse espaço é pequeno. Ignora esse fio aqui que eu deixei ele aqui, mas enfim. A ideia é ela ficar ou aqui ou aqui, assim, ó. Eu vou ver se cabe com a minha cadeira e tal, se ela cabe aqui assim, comigo de costas pra estante. Se não der, eu deixo ela aqui assim e eu vou fazer alguma coisa nessa parede, colocar alguns pôsteres e tal. Aí depois eu mostro pra vocês verem como ficou. Algumas horas depois... Ó, gente, trouxe minha cadeira pra cá. Aí, essa é a mesa, ó. Eu comprei na Evolukit, a mesma loja onde eu comprei a minha estante. Aí, aqui embaixo tem uma prateleira, ó, que eu usei pra apoiar o mouse. Aqui tá meu Kindle. Ali atrás, o tripé. Aqui alguns cadernos. Aqui o meu planner, meu notebook. 2 porta-lápis. Essa caixinha que fica post-it dentro e várias outras miudezas. E aqui eu colei 2 posters, ó. E aqui eu vou usar pra colar post-its de lembrete.Ficou assim, ó. Deixa eu arredar a cadeira aqui pra vocês verem como ficou. Amei! Hoje é dia 6 de setembro, agora são 11h40, estamos a 20 minutos de começar a 9ª edição da Maratona Literária 12 horas mais 12 horas, que vai acontecer hoje e amanhã. Mas eu vim atualizar vocês aí do andamento das minhas leituras. Eu li até a página 154 de A Hospedeira. Vou começar o capítulo 18. Eu falei que o objetivo era terminar, né, esse livro antes da maratona começar, mas não deu. Então talvez eu leia alguma coisa dele antes da maratona começar amanhã. E até durante a maratona também eu acho que eu vou encaixar, porque é um livro que eu leio rápido. Mas é engraçado, assim, porque A Hospedeira tá sendo uma releitura. E essa primeira parte do livro, em que a Melanie e a Peregrina estão andando no deserto, ela não é uma das minhas preferidas, embora seja muito legal, porque a Stephanie Meyer descreve a paisagem. Então, pra mim, que gosto disso, é sempre muito legal. Só que, mesmo já tendo lido esse livro outras vezes, acho que essa é a 3ª vez que eu tô lendo esse livro, eu me peguei aflita em alguns momentos pensando, meu Deus do céu, elas vão morrer. Só que eu sei o que acontece, sabe? Tá sendo uma experiência muito divertida
lendo esse livro. E também, gente, eu tô ouvindo o audiobook de As Brumas de Avalon no Storytel, que eu tô testando. Lá tem o livro dividido em 4 partes, né? Como era publicado aqui no Brasil anteriormente pela editora Imago. Então eu tô escutando o primeiro volume, que é A Senhora da Magia. Faltam umas 2 horas aí pra eu ouvir e eu vou terminar ele amanhã, antes da maratona começar, porque a maratona começa meio-dia. Então amanhã eu termino A Senhora da Magia e venho aqui pra falar com vocês o que eu achei desse livro. Olá, vlog! Hoje é dia 9 de setembro. Vou falar com vocês rapidinho o que eu li durante a maratona, mas eu convido vocês a assistirem o vlog da maratona, que já está nos cards, para vocês verem melhor as minhas reações a esses livros e as minhas opiniões mesmo durante a leitura. Mas eu concluí inteiro esse guia aqui cinematográfico do filme Animais Fantásticos e Onde Habitam. E concluí também Rainha Aprisionada, da Kirsten Ciccarelli. Esse é o segundo volume da trilogia Scary. Eu gostei bastante, eu gosto muito da escrita da autora, eu li esse livro super rápido, mas A Caçadora de Dragões, que é o primeiro volume, ainda é o meu favorito. Eu gostei desse livro, mas eu achei que em alguns momentos a autora ficou dando voltas demais, que eu acho que talvez não precisavam, sabe? Esse livro tem alguns momentos engraçados, mas boa parte dos problemas que os personagens têm durante o livro, eles resolveriam se eles sentassem e conversassem. Então, assim, acho que por isso A Caçadora de Dragões é o meu favorito, assim. A trama dele parece fazer mais sentido, sabe? É uma trama um pouco mais complexa do que a trama desse livro aqui, mas é um livro bom mesmo assim, tá? Só não é tão bom quanto o primeiro, mas eu vou falar que é a mesma coisa que eu falei, inclusive, no vlog da maratona. Essa é uma trilogia que cada livro vai falar de um personagem. Você pode ler separadamente? Pode. Pode ler em qualquer ordem? Pode. Mas eu recomendo que você leia na ordem. Então, leia primeiro A Caçadora de Dragões, depois leia primeiro esse livro aqui, e vou recomendar também depois o terceiro, A Tecelã do Céu. Leia na ordem, porque pelo menos de A Caçadora de Dragões pra Rainha Aprisionada, a personagem aqui que é protagonista, ela aparece no primeiro livro, a própria Asha vai aparecer aqui. Então, a linha temporal da história, vamos dizer assim, e o pano de fundo, é uma continuação. Muda o ponto de vista, mas eu acho que pra você entender melhor e não tomar nenhum spoiler, é bom que você leia na ordem, tá? Então fica aí a dica. Aí, da maratona, ficaram em andamento o segundo volume, né, desse meu box de 4 volumes de Sherlock Holmes. Na verdade, um dos livros, né, porque o livro O Cão dos Baskerville, que é o romance, que é um dos livros que tem aqui, eu já tinha lido ano passado, falta ler desse volume Memórias de Sherlock Holmes, que é um livro de contos. Eu comecei lendo o primeiro conto que eu li durante a maratona, que é Silver Blaze. Vou ver se eu consigo ler um conto por dia, mais ou menos, para terminar esse livro esse mês. E também estou em andamento As Mil Noites. Eu comecei a ler durante a maratona, li ele até as páginas 107 durante a maratona e estou dando andamento. Agora eu tô na página 160. Esse livro é uma versão de As Mil e Uma Noites, tá? Mas a única semelhança que eu tô vendo aqui até então é de um rei que sempre mata suas esposas depois do casamento. E aí essa personagem que seria a Sherazade, que inclusive a autora até agora não mencionou o nome, eu tô muito aflita com isso. Ela conta uma história pra ele toda noite e ela vai ficando viva. Só que aqui não é só isso que faz ela ser mantida viva, aparentemente. Eu tô gostando da escrita da autora, tô gostando dessa atmosfera do deserto, mas alguns pontos da história ainda estão meio nebulosos pra mim, então eu vou deixar pra comentar mais quando eu concluir esse livro. Mas a escrita da autora é muito legal, da minha colega de profissão, porque ela é arqueóloga. Achei isso sensacional. E hoje, gente, já fora da maratona, esse livro eu não li na maratona, tá? Eu concluí o audiobook do primeiro volume de As Brumas de Avalon, que é A Senhora da Magia. Eu gostei muito, tá? Eu já sabia que As Brumas de Avalon era uma versão das lendas arturianas, dando o protagonismo para as personagens femininas. Eu achei isso muito interessante, mas nesse primeiro livro a Morgana não tem tanto destaque assim quanto eu achei que ela teria. Eu acho que nos próximos ela vai ter mais destaque.
Pelo que eu entendi, ela não vai ser mostrada como vilã. Porque, por exemplo, no livro do Howard Pyle, Rei Arthur, deixa eu até pegar ele aqui. Nesse livrinho aqui, ó, do Howard Pyle, que eu já li, que é Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, as mulheres aqui, elas ficam muito em segundo plano. A Morgana é mostrada de uma forma, no pouco que ela parece, um pouco vilanesca. Eu espero que As Brumas de Avalon não seja esse o caso, e pelo que eu vi até então em Senhora da Magia, não é esse o caso. Gostei muito, assim, de mais uma versão, né, dessa história. As lendas arturianas são muito interessantes, acho que não só pra mim, mas pra todo mundo. E eu vou continuar lendo. A minha assinatura grátis, o meu teste grátis no Storytel, que foi onde eu escutei, termina acho que dia 13 de setembro. Eu vou ver se eu consigo escutar os 3 audiobooks que faltam de As Brumas de Avalon até lá, porque eu estou gostando bastante. Senão eu vou adquirir o e-book e vou ler em e-book, ou vou mesmo continuar pagando pra poder escutar, porque eu tô gostando bastante e eu quero já concluir aí essas 4 partes, esses 4 livros, enfim, de As Brumas de Avalon de uma vez só. A essa altura vocês já devem estar achando que eu tenho uma única blusa, né? Mas não, eu tenho máquina de lavar, né, gente? Então eu lavei essa blusa e coloquei ela de novo, porque eu acho que eu já apareci algumas outras vezes aqui neste vlog com essa mesma blusa. Então assim, tenho máquina de lavar, tá? Só pra lembrar. Hoje é dia 14 de setembro, segunda-feira, e nesse final de semana eu concluí 2 livros. O primeiro deles foi o audiobook do segundo livro de As Brumas de Avalon, que é A Grande Rainha. Então faltam agora a 3ª parte e a 4ª parte, ou o 3º livro e 4º livro, dependendo daí da forma como você considera. Por enquanto estou gostando, mas acho que talvez seja melhor eu falar das Brumas de Avalon pra vocês quando eu concluir tudo, sabe? Mas é interessante a perspectiva dessa história, que é muito mais focado nas mulheres do que nos homens. Então eu achei muito legal isso. E nas lendas arturianas geralmente não é isso que acontece, né? Nas várias versões que a gente tem, sempre o foco são os homens. Em As Brumas de Avalon a gente tem mulheres fortíssimas que literalmente dominam a história e deixam os homens no chinelo. E concluí um livro que eu comecei na maratona, que foi As Mil Noites, que é uma versão de As Mil e Uma Noites. Mas a versão dele só fica por conta mesmo desse rei que casa ocasionalmente com uma mulher. Aqui não é toda noite, tá? E essas esposas dele, nenhuma dura. Até que ele casa com a protagonista desse livro e ela consegue aí sobreviver por 1000 noites aqui no caso. E assim, gente, esse livro tem muito mais magia envolvida diretamente, assim, do que As Mil e Uma Noites. Porque as histórias das Mil e Uma Noites, a gente tem histórias de fantasia, a gente tem histórias de romance, tem algumas histórias ali mais de ação. Então assim, a Sherazade vai contar vários tipos de história. Aqui já é uma fantasia somente, assim. E a protagonista aqui, que seria a Sherazade, ela tem muito mais papel ativo no sentido de ela ser uma participante dessa história, né? As histórias que ela conta, que ela tece aqui, algumas coisas ganham vida. E a gente tem um rei aqui amaldiçoado e parece que esse poder que ela tem tá ligado ao fato dela ter se casado com ele. E aí eu tô tentando falar de uma forma assim que eu não dê tanto spoiler, sabe? E aí é isso que vai fazer com que ele não mate ela e que ela dure. Não sei, gente. O que eu achei desse livro? Eu gostei muito dessa atmosfera do deserto. Eu gostei muito do povo do deserto aqui, da forma como a autora descreve tecelagem, por exemplo. Gostei muito do enfoque que ela dá pra isso, sabe? É interessante, eu gosto muito disso, assim. Eu gosto muito de saber sobre culturas diferentes e a autora trouxe um pouco disso, talvez pelo fato dela ser arqueóloga, né? Tudo a ver.
E eu achei isso bem interessante, dela aproveitar uma coisa da nossa profissão, né, porque eu também sou arqueóloga, e trazer pra dentro da história dela. Só que, em alguns momentos, esse livro é muito monótono. Porque quando ela tá lá no palácio, a história se passa num grande período em que ela acorda, vai bordar, vai tecer, toma banho, passa um rena nela, e aí a autora descreve muito esse processo de preparação, o que é muito legal, mas depois que isso fica repetindo várias vezes, se torna um pouco cansativo, e aí depois ela se encontra com o rei e depois vai dormir. É isso. É isso que acontece na história. E durante uma boa parte do tempo a autora deixou mesmo o grande desenvolvimento, né, uma parte importante da história muito pro final, nas últimas 60 páginas. Eu acho que ela poderia ter gastado um pouco mais de páginas no desenvolvimento desse final do que no dia a dia dessa personagem nesse palácio, porque ele é o mesmo, sabe? Então quando ela fica repetindo muito, eu tomei banho, me lavaram, passaram rena em mim, isso se torna um pouco cansativo. E aqui a autora usa um recurso narrativo diferente, que eu pelo menos não me lembro de ter lido em nenhum outro livro assim de ficção. Ela não menciona o nome de nenhum personagem. Minto. Ela fala o nome desse rei, de um outro cara, que é um escultor, e de um cético, que são uma espécie de... acho que seria o equivalente a cientistas no nosso mundo, vamos dizer assim. Só desses 3 personagens ela menciona o nome. Da personagem principal, que é quem tá narrando a história pra gente, ela não menciona. Isso me incomodou demais, demais. Eu achei legal, achei. Ela encontrou recursos interessantes pra isso? Encontrou. Por exemplo, quando ela vai falar o pai do pai de meu pai, ela não fala meu bisavô, sabe? Ela fala o pai do pai de meu pai, que às vezes separa um pouquinho e fica pensando, um pai do pai dela. É bisavô? Eu acho que é bisavô, já não sei mais. São recursos interessantes, né? Mas isso me incomodou um pouco. Eu acho que pelo menos o nome da protagonista ela podia ter contado, sabe? Não custava. Eu acabei dando 3,5 estrelas pra esse livro por causa disso, assim, por causa dessa monotonia da personagem toda hora. Fica um tempão, na verdade, descrevendo o dia a dia dela ali. E o dia a dia dela ali é tecer, tomar banho, passar rena, encontrar com o cara, dormir, sem nenhuma história ali, como a gente teria em As Mil e Uma Noites. Eu achei isso um pouco cansativo. E por essa ausência de nomes, eu fiquei muito incomodada com isso. Eu não consegui me adaptar. Talvez quando eu reler esse livro, se eu reler esse livro mais pra frente, eu me acostume com isso, mas por enquanto isso me incomodou. Significa que o livro é ruim? Não. Eu gostei muito da escrita da autora, eu gostei muito da cultura que ela traz aqui, mas esses aspectos realmente me incomodaram e por vezes eu queria que esse livro só acabasse, sabe? Porque eu tava cansada. De A Hospedeira, faltam um pouquinho mais de 160 páginas. Eu li até a página 393, vou começar o capítulo 43. E a única coisa que eu vou dizer pra vocês nesse momento é que eu já li esse livro 3 vezes. A primeira vez, a primeira releitura e agora, né? Essa é a minha segunda releitura e terceira vez que eu leio esse livro. E nas 3 vezes, eu fiquei extremamente encantada com o Ian. Ele é um personagem muito encantador, muito fofo. Eu gosto muito dele, muito. Agora, eu tenho uma reunião. E aí depois eu vou ver se eu termino de ler um texto da minha aula de quarta-feira. E depois eu vou começar um outro livro, que é O Pacto de Três Graces, que eu tô participando de uma leitura coletiva dele no Instagram, que começa hoje. Então eu preciso ler a meta de hoje, que acho que são umas 30 e poucas páginas. Então, por enquanto é isso, gente. Hoje é dia 16 de setembro, agora são 8 da noite, 8h18 mais precisamente. E eu acabei de sair de uma reunião e hoje o dia foi bem cansativo, então desculpem pela minha cara. Mas eu vim aqui rapidinho falar com vocês. Eu comecei o pacto. Tá vendo o tanto que eu tô cansada? Eu comecei o Pacto de Três Graces, li até a página 55. Por enquanto eu tô curtindo bastante, assim, é um livro gostoso, um livro bem escrito, mas não tenho muitos comentários ainda pra fazer a respeito da história, só que eu tô gostando da escrita da autora. E A Hospedeira eu tô quase terminando, faltam umas 90 e poucas páginas, eu estou na página
476, vou começar o capítulo 52. Eu estou chegando naquela parte que, assim, é a parte que faz a gente torcer por uma continuação. Ai, gente, eu amo esse livro. Então, como o Pacto de Três Graces, eu tô participando de uma leitura coletiva, era ele que eu deveria ler agora, né? Porque já estamos de noite, eu gosto de ler antes de dormir. Eu ainda não li a meta de hoje, eu deveria ler. Mas eu acho que eu vou concluir A Hospedeira, pois eu quero terminar esse livro, mas ao mesmo tempo eu não quero, porque eu já termino ele com vontade de reler. Mas eu vou terminar depois que eu resolver as coisas que eu tenho pra resolver. Eu ainda tenho que escrever um roteiro e depois eu vou tomar um banho, descansar um pouco. E aí vou ler. Aí eu vou terminar esse livro. Se sobrar um tempinho, eu tento começar a meta de O Pacto de Três Graces de hoje. Se não, fica pra amanhã e tá tudo certo. Ei, gente, hoje é dia 23 de setembro. Eu tenho algumas coisas pra falar com vocês sobre as leituras, mas antes eu gostaria de aproveitar esse vlog pra agradecer vocês, porque durante aí o mês de setembro, tem uma semana e meia por aí, o canal completou 2.000 inscritos aqui no YouTube. Então eu gostaria de agradecer demais pela companhia, pelo carinho de vocês, tá? Por favor, continuem aí compartilhando o canal pros seus amigos, tá? Lembrando que quando o canal chegar a 2.500 inscritos, eu vou sortear o box do Guia Cinematográfico de Harry Potter. O vídeo com o sorteio eu vou deixar nos cards pra vocês assistirem, mas assistam depois que vocês terminarem esse vlog, tá? Por favor, continuem assistindo os vídeos, deixando o like, comentando. Tudo isso é muito importante porque ajuda o YouTube a recomendar o canal para mais pessoas, tá? Então, assim, muito, muito, muito obrigada por cada curtida, cada comentário, cada inscrição, por participarem das coisas, por assistirem os vídeos, por darem o feedback de vocês. Muito, muito, muito obrigada. E se você é novo por aqui também, seja muito bem-vindo, tá? Voltando às leituras, então. No último take eu falei com vocês que eu estava terminando A Hospedeira. Terminei no dia seguinte mesmo, tá? E, gente, amor por esse livro. Eu confesso que eu tava com medo de reler. Eu já reli A Hospedeira, eu li A Hospedeira 3 vezes, né? Então, essa é a segunda releitura. E eu tava com medo de não gostar, porque a minha primeira releitura eu ainda era mais novinha, assim. Ainda era muito fã das primeiras histórias da autora, né? Crepúsculo. Mas eu ainda já gostava mais de A Hospedeira, porque eu gosto mais de A Hospedeira do que Crepúsculo. Desculpa em Crepusculetes, mas assim, eu não sei explicar, eu gosto muito dessa história. Na verdade eu sei sim, os personagens aqui são muito, muito encantadores. Eu gosto muito dessa história, gente. E a cada releitura só se confirma o tanto que eu gosto desse livro. Sério, tenho muito carinho por ele, muito, muito, muito. Queria uma continuação? Queria. Mas pelos títulos que a gente via de continuação na época, né, que era A Buscadora, não, minto. O título do terceiro seria A Buscadora. Uma vez eu vi essa informação em algum lugar. E isso há 12 anos atrás, tá, gente? Porque esse livro é de 2008. 12? 12. É isso, né? Ah, enfim. O segundo título seria, acho que A Alma. Na época se falava sobre isso. Eu não sei se focaria tanto no que eu gostaria que focasse. Pelo título A Alma, eu acho que sim. Mas não sei se a autora ia fazer algo independente, sabe? Aquelas séries que tem, né, fazem parte do mesmo mundo, mas cada história tem uma protagonista. Espero que não, porque eu gostaria muito de ter a Peg como protagonista ainda, porque eu gosto muito dela. Eu gosto muito desse livro, gente. O Ian é, tipo, muito fofo. Muito fofo. Eu tinha esquecido que eu gostava tanto dele quanto eu gosto, por exemplo, do Magnus Band de Instrumentos Mortais. O Ian é muito fofo. Essa história é muito bonitinha. Sério, muito fofa. Leiam A Hospedeira, tá? Deem uma chance, porque eu sei que muita gente não leu na época que ele foi lançado por ou preconceito com Crepúsculo, que é algo extremamente idiota, porque Stephanie Meyer escreve bem, ou por não querer ler coisas da autora. Gente, leiam A Hospedeira, tá? Só isso. Leiam A Hospedeira. Ou por terem lido Crepúsculo e não gostado, leiam A Hospedeira. Esse livro é maravilhoso. E aí, gente, O Pacto de Três Graces, eu inclusive estou atrasada na meta, né? Já era pra eu estar mais adiantada. Eu tô na página 217. Faltam umas 100 e pouquinhas páginas pra terminar esse livro. Eu queria ter terminado ele ontem, mas ontem eu não consegui ler nada. Hoje eu acho que pelo jeito também não conseguirei. Então concluir esse livro talvez fique pra amanhã. Eu tô gostando até o momento da escrita da autora, mas tem algumas coisas aqui
que eu tô meio sem entender, sabe? Esse pacto, a autora, ela propositalmente, sério, ela para as frases no meio, pra gente não ter tantos elementos assim. Ela segura o suspense nesse nível. Então, assim, você continua lendo em desespero. Isso não se faz. E assim, eu imagino que ela vai deixar isso pro final. Às vezes ela já me deu algum elemento aqui e eu não percebi. Mas como ela para as frases no meio, a gente vai construindo, montando esse quebra-cabeça aos poucos. E é muito aflitivo, gente. É muito aflitivo, sério. Estou muito aflita. E tem um relacionamento aqui que parece até, assim, a página 190 por aí. Eu tava achando que poderia ser um trisal, mas eu já acho que agora... E assim, um trisal que não funciona bem, tá? Nenhum dos personagens aqui, os casais, trisais... Qualquer se separar, qualquer um deles fizer assim... Qualquer combinação de casal desses três protagonistas não tá bem construído, tá? E eu acho que agora talvez a autora vá separar um desses membros e arrumou um outro par romântico pra ele. Não sei se é exatamente romântico, porque romance aqui não existe, tá? Então assim, não sei se era a intenção da autora ter um casal bem construído, mas os casais aqui não estão bem construídos não. Mas eu tô gostando dessa atmosfera sombria da história, assim, é legal. Acho que é uma fantasia em volume único, porque no final aqui tem fim. Então, assim, a história precisa se resolver nessas 100 e pouquinhas páginas que faltam pra mim. Não sei. Espero que isso aconteça. Ei, gente, hoje é dia 30 de setembro e desde a última vez que falamos... hoje é 30 de setembro, quarta-feira, tá? No sábado, eu concluí o Pacto de Três Graces. E, gente, essa é uma fantasia em volume único, tá? Pelo que eu entendi. Depois eu vou olhar certinho, mas termina com fim no final e o livro é fechado. Então, assim, estou entendendo que é volume único, mas quando eu fazer a resenha eu vou dar essa informação pra vocês direitinho, tá? E aqui a gente vai conhecer uma cidade, que é essa cidade de Três Graces, que... Quando a cidade foi fundada, 3 bruxas fizeram um pacto com o demônio. E aí, anos se passam e a gente vai conhecer os 3 protagonistas dessa história. E a cada 7 anos tem uma lua do abate em que um dos meninos da cidade é escolhido pra correr nessa floresta e, assim, morrer ou não, tá? Só 4 sobreviveram, aparentemente. E aí a gente vai acompanhar esses 3 protagonistas quando eles vêm há 10 anos atrás, é isso? 10 anos atrás o livro começa. Isso, 10 anos atrás. Quando eles veem o primo de um dos protagonistas correndo e depois vai começar a acompanhar o tempo presente da história, que é quando o pacto parece que deu alguma coisa errada e uma lua do abate acontece antes da hora. E aí um desses protagonistas vai ter que correr, na verdade 2 deles, né, são 2 meninos e uma menina, que é uma bruxa desse clã Grace, que foi o clã de bruxas que fez esse pacto com esse demônio. E aí, assim, a história vai se embrenhar na mitologia dessa floresta, nessa questão de deus da floresta. Tem as bruxas aqui, elas estão mais ligadas a questões de ervas, tem alguns poderes também, mas eu achei interessante como a autora mesclou várias coisas de mitologias de bruxas para compor as bruxas da história dela. Assim, tem um romance aqui, na verdade tem um triângulo amoroso que eu vou chamar assim, mas assim, esse triângulo amoroso ele não convence, ele não funciona de forma nenhuma que vocês possam pensar. Eu não consegui ver aqui o vínculo desses 3 protagonistas uns com os outros, sabe? Eu consegui ver o vínculo de amizade, mas por que eles estavam se pegando? Não entendi, pode ser só porque eles queriam também. Eu gostei dessa atmosfera sombria da história, eu gostei da mitologia, mas não é a melhor história de fantasia que eu já li, tá? Tem alguns problemas na história, é divertido de ler, é gostoso. A personagem feminina aqui principal,
Ela é super empoderada, tipo assim, ninguém consegue mandar nela. Ela tem uma personalidade muito forte, que eu gostei muito. Mas a história tem alguns furos, sabe? A própria resolução do mistério, como as coisas são explicadas, ficou meio com alguns furos. O vínculo entre esses três protagonistas, por que exatamente eles se gostam? Eu não consegui entender. Então, assim, é uma história boa, é uma história que eu gostei, mas que eu achei que tem alguns furos, tá? Mas se você quer uma fantasia aí em volume único, recomendo. Vai sair resenha pra vocês aqui, tá? Vocês estão assistindo esse vlog no mês de outubro, então vai sair esse mês, porque eu acho que tem tudo a ver, né? Essa questão de bruxas e tal. Então fiquem de olho aqui no canal, que em breve sai resenha pra vocês. Aí, gente, eu li mais um capítulo de Inspeção, que na verdade acho que foi um capítulo que eu li desse livro nesse mês, então eu estou na página 98. Li até a página 97, né? E assim, gente, esse livro, assim, eu vou ir lendo umas 3, 4 páginas por dia pra terminar ele até dezembro. Porque eu começo a ler e me dá sono, eu não tô conseguindo me conectar. Tá, assim, um verdadeiro tormento ler esse livro. Então vai ficar aí em andamento pro mês de outubro, provavelmente novembro e dezembro também. E é isso. A essa altura, se você assistiu os outros vídeos de leituras do mês, os outros vlogs onde eu comecei a ler esse livro, eu já perdi as esperanças de gostar, tá? Porque na página 100 eu já tô com o ranço da história todo de saco cheio. Aí você deve estar se perguntando, Raíssa, então por que você não abandona? Porque é um dos meus 12 para ler em 2020 e eu quero cumprir esse desafio inteiro, tá? Mesmo estando um porre esse livro, eu quero cumprir. Então tentarei até o último segundo. E também o livro que eu comecei na maratona, que é As Memórias de Sherlock Holmes, que é o livro de contos que tem nesse segundo volume aqui. Eu estou lendo conto, peraí que o título dele tá pra cá, porque eu fui ler hoje de tarde, parei no meio do capítulo. Cadê? Eu estou lendo o conto O Ritual Musgrave. E agora à noite eu tô gravando esse take às 8h52, então eu vou sentar depois pra ler um pouquinho, mas pela quantidade de contos que esse livro tem, vai ficar alguns contos pra outubro, mas eu vou tentar já ler logo no dia 1º. Eu tô gostando bastante, assim, de certa forma não, eu tô achando esses contos melhores do que o outro livro de contos que eu li, do Sherlock Holmes, que agora eu não vou lembrar o título, vou deixar aqui na tela pra vocês, que é o livro que tem no volume 1. Eu gostei mais desses contos. Tem um conto aqui que ele vai explicar o primeiro caso dele, o que é muito legal. E aí, assim, eu tô lendo os contos, os livros de contos, tô lendo os livros de romance, e eu sempre ouvi falar muito do Moriarty, que é um professor que é tido como o grande antagonista, vamos dizer assim, do Sherlock Holmes. E até agora, nas histórias e nos contos que eu li, ele não apareceu. Aí eu fiquei muito aflita com isso, eu fui pesquisar na Wikipédia. Ele aparece no último conto desse livro, que se chama O Problema Final. Então já estou ansiosa para lê-lo. Bom, pessoal, é isso. Vim só mesmo encerrar este vlog com vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, cliquem muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Compartilhem ele para os seus amigos. Se inscrevam aqui no canal se vocês não forem inscritos. E deixem um comentário aqui para mim me contando quais foram as leituras que vocês fizeram no mês de setembro. Qual vocês mais gostaram, qual vocês menos gostaram. Enfim, vamos continuar conversando aqui embaixo nos comentários. Não deixe de passar lá no blog e de seguir o canal em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, estão no box de informação. Se for comprar livros, por favor, compre usando os links do canal, livros e qualquer outro produto, tá? Comprando com os links que eu deixo na descrição dos meus vídeos, você ajuda o canal com uma pequena parcela da sua compra, sem pagar nada a mais por isso. Então essa é uma forma muito bacana de vocês patrocinarem o meu trabalho aqui do canal, vocês me ajudarem sem gastar nenhum valorzinho a mais. Assiste esses 2 vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.